Então, o texto áureo da nossa lição hoje é Atos capítulo 1, verso 5. Amém? E eu quero que os irmãos, a partir de agora, coloque bem isso no seu coração. Batismo no Espírito Santo e salvação são duas coisas distintas. Texto áureo, então, Atos 1, 5. Todos juntos. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão, e para uns essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Aí nós vamos continuar a leitura aqui no livro de Atos, capítulo 2, de 1 a 13. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos lêem o versículo número 2 até o 13. Amém? Amém? Amém. Atos capítulo 2, de 1, está na lição. Atos 2, 1 a 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes dava. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo entre vós, todos a multidão que estava perplexa, porque cada um nos ouvia falar da sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elemitas e o que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Lígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. e cretenses e dábis, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam dizendo: que quer dizer isso? E outros zombando diziam: estão cheios de moço. E o que é isso? Vinho, bebida alcoólica, né? Amém? O objetivo geral é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Irmãos, o batismo do Espírito Santo, muitas das pessoas até corre do assunto, vamos dizer, né? Quando, por exemplo, numa igreja começa a se ensinar a respeito do batismo do Espírito Santo, tem pessoas que, isso não é para mim. E ela se esquece, e uma coisa que a gente precisa enfatizar hoje, que o batismo no Espírito Santo não é um ensinamento da Assembleia de Deus, não é um ensinamento da Batista, da Presbiteriana, da Quadrangular, ou de qualquer denominação criada para a humanidade, certo? Ou seja na Europa, ou seja na América do Norte, ou na Ásia, ou no Brasil. Não. O ensinamento do batismo no Espírito Santo está nas Escrituras.
Não é uma coisa criada por um pastor. Não, Deus derramou isso. A gente acabou de ler que eles estavam reunidos aonde? No cenáculo, numa sala. E entrou para ela, vamos dizer assim, entrou por uma porta, uma abertura, o quê? Um vento impetuoso. E sobre as suas cabeças o que estava lá? Línguas repartidas como que de fogo. Então ali já está uma evidência. Só que muitas vezes nós pensamos assim, que foi a Assembleia, como no Brasil, nós pensamos que foi a Assembleia de Deus que criou o batismo no Espírito Santo. E não foi a Assembleia de Deus que criou o batismo no Espírito Santo. Está na Bíblia. O ensinamento foi para o Brasil no geral. Não vamos falar assim que foi só a igreja Assembleia de Deus que pertence ao batismo no Espírito Santo. Nada disso, porque senão a gente fica emplacado. A gente fala assim, o batismo do Espírito Santo só pertence à Assembleia de Deus. E não é assim. Vamos colocar bem claro isso, que não é da Assembleia de Deus o assunto batismo no Espírito Santo. Amém? Está dentro da Bíblia. 3 pessoas indagam isso. A gente vai colocar o nome aqui, e essas pessoas fazem parte do Novo Testamento. Primeiro, Pedro. Segundo, Lucas. Terceiro, Paulo. Cada irmão, cada um desses 3 aqui, Pedro, Lucas, Paulo. Começando por Paulo, ele tem uma mentalidade, ele tem uma teologia. Lucas, além de ser grego, ele também tinha sua teologia, além de ser médico. Pedro, ele fez parte desse dia, do dia de Pentecostes. Então nós vamos classificar aqui nos dias de Lucas, o que era aqui, vamos dizer, a igreja faz o quê? A igreja prega, mas só que quando tem pessoas necessitadas, a igreja o quê? Ajuda. Isso se torna o quê? Se os irmãos pensarem, o que a igreja está fazendo? Era a mentalidade de Lucas. Era pregar um evangelho que todo mundo entendesse. Se você for ver no livro de Atos, ele e Lucas, tanto é que Lucas Atos se chama isso. Os 2 livros não eram separados, eram unidos. Você vai ver que ele fala detalhadamente. Só que Pedro, ele fez parte, ou seja, ele viu, ele não ouviu. Lucas, ao se converter, o que acontece? Ele se converte através de Paulo. E aí ele fala assim, que ele vê Cristo através de Paulo. Então o batismo no Espírito Santo, ele é o quê? Ele não pertence a Pedro, ele não pertence a Lucas e ele não pertence a Paulo. Então ele não pode pertencer à Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Quadrangular, nenhuma denominação. Amém? Claro nisso, né? Então nós temos que entender que Pedro, aquela hora, tinha que fazer, era a necessidade do dia, era a necessidade da época, tinha o que? Perseguição, eles tinham que ser revestidos do que? Jesus foi, eles ficaram. Então, foi-se mandado o Espírito Santo de Deus, eles precisavam sentir o revestimento do Espírito Santo de Deus. Já Lucas, o que acontece? Ele precisava pregar também, e pregar na sua época, que era os 3 juntos, eles andavam juntos, eles foram presos juntos. Então nós não podemos dizer que eles andavam separados. E a teologia de Paulo mexe muito com uma coisa que o homem tem, é o caráter. Que muitas das vezes nós não queremos ser moldados. Então vamos para a lição? Introdução. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a
busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Irmãos, nós precisamos aprender que nós viemos à igreja porque nós temos necessidade de Deus. Então o fato de nós buscarmos o batismo no Espírito Santo não é uma doutrina que vai nos obrigar a buscar o batismo no Espírito Santo, é estarmos necessitados mais de Deus, é ter necessidade de Deus. Amém? Os irmãos entenderam isso? Por quê? A igreja ela passou por vários períodos. Vamos dizer, lá no começo, em 1430 por ali, Lutero era o quê? Ele era um monge, e ele viu a necessidade de uma reforma, porque a igreja só estava querendo tirar, ensinando coisas que na realidade eram deturpadas. Ele foi e, não, precisa de uma reforma, e vamos brigar por isso. Foi lá, pregou suas teses lá na Basílica de São Pedro lá, e fez a revolução. Ficou preso o resto da sua vida dentro do mosteiro onde vivia, sem sair da Alemanha. Senão, se ele saísse lá do lugar onde que ele morava, o que aconteceria? Ele seria preso e condenado à morte. A gente tem que ver desde trás para nós observarmos que o batismo do Espírito Santo não é só para os nossos dias. A promessa é para quem? Para os velhos, para os jovens, para os nossos filhos e para as gerações que crerem. Muitas vezes nós cremos até a vírgula, mas o que está depois da vírgula a gente não quer crer. E é isso que está perigoso nos nossos dias hoje: enfadigar o Espírito Santo e deixar ele lá embaixo. Só querer Jesus e o Deus Pai, o Espírito Santo que age no meio da igreja, dentro da igreja. Esse Espírito Santo nós estamos querendo sufocar. Então, isso nós temos que tomar cuidado. O que significa batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. Eu já até aproveitei e coloquei aqui no quadro para os irmãos terem isso e guardar isso na mente dos irmãos. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Então, se nós fizermos a pergunta, qual é a maior bênção que a igreja recebeu? Dom de cura? Dom de profecia? Dons de línguas? Não, a maior bênção que a igreja recebeu é o Espírito Santo de Deus entre nós, dentro da igreja. Muitas vezes nós não queremos Ele na nossa vida, nós não queremos dar liberdade para que Ele venha agir no meio da igreja. Então temos que tomar cuidado com isso. O fenômeno do Pentecostes, veja bem o que está escrito aqui, ó. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Ou seja, a promessa de Deus através de Jesus era o recebimento do Espírito Santo de Deus. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Só que daí nós vamos para o texto e para o livro de Atos, nós vemos que depois que Jesus é morto, colocado lá, tal, ó, vou para Emaús, o outro quer ir para Samaria. Tanto é que Jesus, depois da ressurreição, aparece lá em Samaria. Durante 40 dias, o que ele está fazendo? É parecendo uma galinha. A galinha começa a juntar os seus pintinhos, vai atrás dos dois lá que está fugindo de Emaús. A hora que eles reconhecem lá, é a mesma coisa que fala assim: ó, eu não falei para você ficar em Jerusalém até que você seja revestido de poder? O que eles fazem? Eles nem terminam a refeição, se continuar o raciocínio ali. Eles já levantam e de noite mesmo já começam a caminhar de volta para Jerusalém. Por quê? Eles reconhecem que eles tinham o quê? Desobedecido aquilo. Então quer dizer, nós muitas vezes alusionamos coisas na nossa cabeça. Como muitas vezes a gente vê um anúncio de um pastor que vem pregar sobre um certo assunto, muitas vezes nós não damos créditos.
Nós não cremos que ele vai vir ali pregar sobre família ou pregar sobre cura, e a igreja está precisando daquele assunto e muitas vezes os membros não dão crédito nisso. Por quê? Porque nós não estamos dando ouvido ao que o Espírito Santo de Deus está falando a um corpo coletivo. Muitas vezes nós olhamos só para o individual, e isso daí nós temos que tomar muito cuidado. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos em Atos capítulo 11, verso 15 e 16. Isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere-se a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito Santo. O que é isso? Na plenitude e no fervor do Espírito Santo. Tiago, pode dar um exemplo de o que é plenitude? Plenitude é algo que é algo pleno, algo longo, que transcende ao momento. É como a promessa, vai para os filhos, vai para todos aqueles que crê. Ou seja, não tem limite. E a igreja ela não pode estar limitando o poder do Espírito Santo. Está certo que dentro da igreja existem várias pessoas que acreditam até aqui. E o Espírito Santo ele não vai forçar ninguém a acreditar. Ele não vai brigar com você. Por isso que Paulo em Efésios, em Atos, Lucas ele dá um exemplo que talvez a gente vai ver aqui para frente, sobre os 12 discípulos que estavam em Efésios. E quando Paulo ele chega lá, ele pergunta assim, vós já ouvistes sobre o Espírito Santo de Deus? Vós já fostes batizados no Espírito Santo de Deus? E eles respondem, nós nem ouvimos falar quem é esse. E Paulo impõe a mão sobre eles e eles recebem o batismo no Espírito Santo. Então quer dizer, nós não podemos crer limitadamente, e nós não podemos jogar responsabilidade em cima daqueles que muitas vezes não crê apenas para a salvação. E crendo para a salvação não impede dele sair para pregar a salvação, não impede ele de estar num púlpito pregando. Que se nós formos entrar na história da igreja, nós vamos ver que dentro da igreja foi criado a partir de 1910, mais ou menos, não vou falar a data exata para não errar, mais ou menos, de que todo obreiro para pregar a palavra ele tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Para evitar que dentro da igreja entrasse heresias, para evitar um exemplo aos irmãos da igreja de que para pregar a palavra pode ser de qualquer jeito. Então foi criado isso dentro da igreja, foi colocado isso dentro da igreja, porque nessa época a teologia ela ainda não era bem aperfeiçoada. Então o Espírito Santo ele sabe como trabalhar nas épocas também. Não é só nos nossos dias que ele está trabalhando, ele está trabalhando na plenitude, como o Tiago falou. Plenitude é isso, ele vem trabalhando, desceu lá, e se você for ver, acontece duas coisas, um vento e o fogo. Esse sinal nunca mais se repetirá, é como a mula de Balaão, ela não falou? Se você olhar em toda a plenitude da Bíblia, você não vai ver nenhum animal falar mais. É a única vez que Deus usa um animal para falar. Já surgiu na história da igreja o pastor indo para o galinheiro e a galinha falar com ele. Saiu isso aí. Mas o porquê? Isso é uma coisa uma experiência que ele passou. Eu não posso falar para ele que é mentira, mas no contexto bíblico nos ensina que a única vez que Deus usou uma mula para falar foi na desobediência de um profeta, como o irmão falou aqui ontem. Então quer dizer, nós temos que prestar bastante atenção no que a Bíblia nos está ensinando. Vamos para baixo. 1 Coríntios 3:16, 6:19.
Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Algumas pessoas, o que faz? Ele aplica isso. Fala, se você não é batizado no Espírito Santo, você não é crente. Se você não é batizado no Espírito Santo, você não tem, vamos dizer, a liberdade que nós temos, os que são batizados no Espírito Santo. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque o discípulo já tinha a vida eterna. Um texto muito que a gente talvez deixa passar isso sem dar uma ênfase nele, é quando Jesus envia os 70 para expulsar demônios e curas. Quando eles voltam, eles falam o que para Jesus? Jesus, Senhor, olha, nós expulsamos demônios, cegos enxergaram, coxos andaram. Só que Jesus diz assim, vamos falar entre aspas, Jesus diz assim, por que você está contente que você expulsou demônio, que fez cura? Esteja alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Então veja bem, ser batizado no Espírito Santo não é obrigatório, mas ser revestido do Espírito Santo tem que estar o quê? Dentro do seu coração. Existe e exige-se uma disciplina da pessoa, não é de qualquer jeito também. Não é porque o Espírito Santo me trouxe do mundo que ele vai me batizar. Não, existe uma disciplina para que isso aconteça. Ele vai ver a necessidade da sua vida e o seu empenho em buscar o Espírito Santo e os dons dele. John Wesley, por exemplo, se nós formos ver, John Wesley em 1703, o que ele foi? Ele foi o precursor dessa doutrina, desse ensinamento. O ensinamento do Espírito Santo, ele tinha sido ofuscado na realidade, na história. Do ano 300 até ali, tinha praticamente desaparecido. Era um ensinamento que ninguém queria. Enquanto João Calvino e Armênio estava uma discussão começando, ou no meio dela uma discussão sobre a predestinação dos salvos, ele falou assim, não, eu não vou entrar por esse caminho. Eu vou pregar sobre o Espírito Santo de Deus. E aí com isso ele fez discípulos. Já os presbiterianos da época, já também ele conseguiu um discípulo ali, já introduziu o ensinamento do Espírito Santo na presbiteriana, e com isso já surgiu uma guerra na Europa por causa dos luteranos, do Lutero que estava fazendo a reforma. Então, se nós formos buscar todas essas coisas, o que acontece? Existe uma história a respeito do batismo no Espírito Santo. Spurgeon, que era da Igreja Batista, já quis ir para a Inglaterra. Olha, está acontecendo isso lá e nós precisamos saber. E esse ensinamento do Espírito Santo já abrangiu os Estados Unidos. Não foi só ali para a cidade de Los Angeles, porque, por exemplo, a igreja quadrangular, ela foi criada onde? Na cidade de Los Angeles, por uma mulher que ela era o quê? Canadense. Lá na Rua Azusa, houve até um ensinamento de que todo mundo que sentia no seu coração o desejo de ser missionário, tinha que passar por lá. E dali em diante, se surgiam os missionários, como os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, como os missionários que foram para a África e voltaram para a Europa a evangelizar. Então, quer dizer, existe uma história em que, na realidade, não é só dentro da igreja. O Espírito Santo trabalha na história. E dentro da Bíblia, só no Velho Testamento, existem 88 indicativas visíveis da ação do Espírito Santo. Quando ele abre o Mar Vermelho, no fogo lá na sarça, aonde Moisés sobe lá um monte para falar com Deus, quando Josué vai passar o Rio Jordão, quando Elias atravessa o Rio Jordão, ele abre com a sua capa para
mostrar que o Espírito Santo está sobre Eliseu na volta, ele abre de novo, na carruagem de fogo. Olha só, nós temos tudo isso dentro da Bíblia, no Velho Testamento, e muitas vezes nós falamos assim, o Espírito Santo, aonde é que está a manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento? Só que é o que? É buscar o conhecimento de saber como que Deus está agindo. O Espírito Santo, mesmo antes do dia de Pentecoste, ele já agia. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. São duas coisas separadas. Não podemos obrigatoriamente falar que você é obrigado a ser batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi quem usou alguém para te evangelizar. Foi o Espírito Santo de Deus que te convenceu do seu pecado. Não adianta eu falar assim, eu preguei para o fulano, fui eu que converti. Não, eu não converti ninguém. Quem converteu foi a palavra e foi o Espírito Santo. Amém? Até agora todo mundo entendeu? Eu estou correndo aqui porque senão o tempo não dá. Conceito teológico: ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Veja bem, tem obreiro dentro da casa do Senhor que ele deseja fazer a obra de Deus, mas um conceito que foi usado, e por exemplo dentro da Assembleia de Deus ele usa, nós vamos falar da Assembleia de Deus porque o estudo é baseado dentro da mentalidade assembleiana. Na realidade é até, vamos dizer, prazeroso você ver um servo do Senhor dentro da igreja ser batizado no Espírito Santo. Você vê que a igreja em si ela fica mais consistente. Isso não é desfazer de outros, entendeu, irmãos? Não é desfazer de outros, de maneira alguma. É você ver que aquilo contagia os outros irmãos. Não é falta de sabedoria, de jeito nenhum, nada disso. Mas quando você é revestido do Espírito Santo, o que acontece? Você se sente mais fortalecido. Você recebe mais revelação até da palavra. Você tem discernimento das coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Então, o conceito teológico, ele está dizendo isso, que ser batizado te inicia no serviço e não na salvação, porque você está se iniciando no trabalho da igreja porque você é salvo. Mas isso não te impede de trabalhar na igreja também, mas te reveste mais. Isso significa ser revestido do poder e do alto. E diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus, na expansão do Evangelho e edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Está vendo como que é um trabalhar de Deus? Salvou, regenerou, ele vai trabalhando, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando. Atos 9:17. Depois eu quero que no final os irmãos leiam Gálatas 3:28. No final, ainda não. Porque lá ele dá uma visão exatamente disso tudo que a gente está falando. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento do Pentecostes e continua até a atualidade, que é a próxima lição que nós vamos ver. O Espírito Santo na atualidade de hoje. O que isso significa? Que o Espírito Santo de Deus ainda não foi ao céu. Ele está trabalhando no meio da igreja. Ele está trabalhando ali do lado de fora, convencendo pessoas em Cristo, para Cristo. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens,
mulheres, jovens, idosos, escravos e livres. Agora eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, verso 28. Em todos os lugares e em todas as épocas. Eu não estou lendo a síntese teológica não, porque senão a gente vai ficar muito preso, e aqui o nosso objetivo é dizer aos irmãos o que é o batismo no Espírito Santo, para a nossa igreja na realidade, o que nós precisamos aprender, a necessidade, por exemplo, onde realmente o Espírito Santo ele vai agir, vai derramar sobre nós. Mas muitas vezes você pensa que num culto avivado eu vou receber o Espírito Santo de Deus. Não, a Bíblia está dizendo aí no livro de Atos que eles estavam reunidos em oração. Eles não estavam em um culto onde o retetê estava acontecendo. Por exemplo, a primeira irmã que foi batizado, registro, em Kansas, nos Estados Unidos, ela estava numa reunião de oração, num culto de oração. Não estava tendo retetê e nem estava tocando louvor. A primeira mulher também batizada no Espírito Santo com registro no Brasil, ela estava em um culto de oração. A mulher que foi batizada nos Estados Unidos, ela ficou por 2 horas falando em chinês. Isso também é algo que as pessoas ficam confundindo. Por quê? Eu vou receber o francês, eu vou receber o inglês, eu vou receber... Irmãos, a Bíblia, ela nos ensina que eles falavam, as pessoas, os gregos, como a gente leu ali, eles entendiam na sua própria língua. No entendimento de Paulo, nós temos, como já aconteceu na história, pessoas que recebem o dom de língua para falar. Por exemplo, um pastor, ele recebeu o dom de língua para falar em francês e foi ser missionário aonde? Em Madagascar. Ele recebeu. No mesmo dia ele já estava se comunicando em francês, lendo, escrevendo normalmente. Isso, se o Espírito Santo de Deus tem um propósito na sua vida, ele dá. Dentro da teologia de Paulo, o Espírito Santo de Deus é você e Deus. Edificação para a sua vida ao falar em línguas. Então o que está escrito em Gálatas 3, 28? Por favor, alguém lê. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são em Cristo Jesus. Todos são em Cristo Jesus. Por que ele enfatiza homem e mulher, não há homem nem mulher? Porque a visão do Espírito Santo de Deus não é a mesma eu olhar aqui o evangelista Orli e ver ele como um homem. Eu olhar para a irmã Sara, para a irmã Aline e ver ela como mulher. Nada disso. O Espírito Santo nos vê por igual. É isso que ele está dizendo. Não há limite. Eu não vou usar só quem é homem. Eu não vou usar só quem é mulher. Eu vou usar o geral. Aquilo que eu, o Espírito Santo, vejo na necessidade. A necessidade dessa igreja qual que é? Mais oração. Se nós orássemos mais, nós seríamos o quê? Mais edificados. Vamos lá para o segundo, o propósito do batismo no Espírito Santo. Correr, que só faltam mais 20 minutos. Considerando que ser batizado no Espírito Santo, o quê? Não é salvação. E ambas as experiências são coisas distintas. Ok? Agora surge uma pergunta. No Velho Testamento, quem morreu antes de Jesus estava salvo ou não? Sim ou não? Eu creio que estava salvo, só que não como hoje, né? Porque a Bíblia fala que antes tinha a separação entre quem estava no Hades, quem estava no seio de Abraão, só que esse lugar ali mudou, né?
Eu creio que estava porque tinha expiação do pecado, né? Isso, a expiação do pecado. O que é a expiação do pecado? Vamos... Quem é essa carteira? Tira. Vamos usar essa cadeira aqui como que se ela fosse o sacrifício do dia. A minha família, eu chego na hora do sacrifício, é a minha hora do sacrifício, eu venho até o sacerdote, e na hora desse sacrifício, isso aqui representa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aquilo que você vem fazer no culto, na igreja, toda semana, representa o seu sacrifício diante de Deus. Na época do Antigo Testamento, eu levaria o que? A minha oferta, o meu novilho, a oferta ali, e o sacerdote, na hora em que eu me apresentasse perante o sacerdote, eu colocaria a minha mão na cabeça do sacrifício e faria a minha oração. A mesma oração que você faz de joelho aqui, Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, era a oração dessa pessoa, crendo que todos os meus pecados eram transferidos para o Cordeiro. E o sacerdote ia e sacrificava, ou seja, degolava aquele cordeiro. Aonde? Ali, no altar, simbolizando o mesmo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o Orli ali, o evangelista Orli, ele está certo na sua conclusão. Ou seja, eles ainda não tinham recebido Jesus. Isso é a salvação do Antigo Testamento, mas era só para aqueles que crescem. Ou seja, se você não cresce, se você não levasse o seu sacrifício lá ao sacerdote, significa a mesma coisa de você não vir na igreja e não crer em Cristo. Ou seja, aqui está marcado, você tem culto sábado, você tem culto domingo, e você não vem, passa anos sem vir à igreja. O que acontece? Você está deixando de sacrificar ao Senhor. É isso que o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. Os irmãos entenderam o que é salvação? Amém. Então vamos para frente. Distinta. Como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então, é necessário saber qual o propósito desse batismo. Vamos começar pela finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, como o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Sem o Espírito Santo não existe como você se santificar. É Ele que vai te levar a orar, é Ele que vai te levar a jejuar. É uma coisa que hoje muitos se perguntaram: irmãos, quanto tempo você está sem jejuar? Irmão, você ora todo dia? Quanto tempo? Se perguntar, o pastor, creio que há um mês, pastor colocou lá uma lista, nós colocamos até o nome no horário que nós poderíamos fazer a oração. Se perguntar dentro, todos que colocaram lá, quantos ainda continuam fazendo a oração naquele horário? Então é o Espírito Santo que nos dirige à santificação, simbolizada pelas línguas aí embaixo, ou seja, serviço eficaz, a pureza ou a santificação, simbolizada pelas línguas de fogo, o revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Se você há 30 anos, 40 anos atrás, você entrasse numa igreja, você viria todo mundo orando e desejando o batismo no Espírito Santo. Hoje, muitas vezes, nós entramos na igreja, vemos os irmãos orarem e estão na oração, mas o desejo pelo revestimento do Espírito Santo, ele está como uma fumaça, já não está mais a brasa. Nós precisamos virar o quê? Brasa, labareda, senão vai ficar só a fumaça. A proclamação ou o testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito Santo, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu quero falar em línguas, mas eu não quero falar, eu quero falar línguas hebraicas ainda. Tem gente que quer escolher a língua. Não, a Bíblia está ensinando que nós recebemos aquilo que o Espírito Santo quer nos dar.
A capacitação do Espírito é do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação. Ele vai nos capacitar, irmãos. E na realidade aqui eu estou até assim falando bem o que está dentro da lição, porque dentro do assunto batismo no Espírito Santo existem muito mais coisas a ser falado. Mas nós precisamos ver a necessidade da nossa igreja local, não a necessidade da igreja geral. Aí é geral. Aqui no caso nós estamos falando para a igreja local. Eu vou antecipar um pouquinho aqui. Mais para baixo está escrito assim, ó: ser imerso significa capacitação. Isso é revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, realizar milagres. Irmãos, muitas vezes nós somos chamados para evangelizar, só que a gente, no impulso da nossa vontade, a gente vai até e evangeliza. Nós abrimos até igreja, mas o peso espiritual que vem sobre nós, se nós não formos revestidos e continuar, é contínuo, continuar a buscar do Espírito Santo para a nossa vida, o peso nós não vamos conseguir carregar. Nós vamos chegar ali na frente e nós vamos ajoelhar, e aí nós vamos precisar de um ajudante para carregar junto com a gente a cruz. Então a gente tem que ser o quê? Revestidos. Nós temos que ser o quê? Fortalecido. Uma necessidade real, atual. Eu vou mais para baixo. Os discípulos precisavam o quê? Que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Veja bem, eles estavam numa cidade em que o que acontecia? Eles estavam matando pessoas. O Império Romano estava tomando conta de tudo. Em Éfeso estava o que acontecendo? O que? Orgias de todo tipo. Até os governantes da época, eles eram corrompidos porque queriam dinheiro do povo judeu. Os judeus não queriam perder o seu cargo, então pagava. Tudo isso acontecia e não está diferente dos nossos dias hoje. Vamos mais para baixo. Depois de Mateus capítulo 3, 16, todos os crentes devem buscar essa promessa. É uma promessa, irmãos. É uma promessa para nós, para a sua edificação e crescimento espiritual. Tem pessoas que, por exemplo, nós crescemos, chegamos a uma estatura de 1,70 m, nós não vamos crescer mais. Nós chegamos numa idade, quer dizer, eu olho para mim e parece que a minha idade não passou, eu olhando para mim, porque eu me conheço desde quando eu nasci, vamos dizer. Só que existe um porém. A minha vida, ela tem o seu ciclo, e se você for ver, a cada 20 anos, a sua mentalidade ela está diferente. Com 20 anos você pensa uma coisa, com 40 anos você toma consciência daquilo que você já viveu, com 60 anos você fala assim, estou perto do final da vida, e olha o que eu poderia ter feito. Se você for na psicologia, você vai ver como que é a formação da mentalidade de uma pessoa. Não começa pela memória. A memória fica na frente do cérebro. Você pode ver que quando se bate a cabeça, se você bater a parte onde a memória ela é afetada, você tem coisas que você vai esquecer. Significa, o cérebro ele vem de trás para frente se formando. Por isso que muitas vezes as pessoas batem na cabeça da criança por trás, e isso, para quem é neurologista, diz que isso daí não pode se fazer, porque afeta a formação do cérebro de uma criança. Então quer dizer, nós hoje na nossa idade, se nós não crescermos na graça e no conhecimento da Bíblia, nós somos estagnados. Você pode ficar na sua casa sem ler a Bíblia, você não vai aprender nada.
mas na sua cabeça você vai ficar recordando aquilo que você já aprendeu. Significa que você está no tomarei, você precisa buscar mais coisas para você continuar crescendo. Senão a sua edificação, santificação e regeneração não vai. Vamos para as outras línguas. As outras línguas, ou seja, glossolalia, são ininteligíveis, ou seja, elas não são compreendidas. E evidenciam evidência externa, física e inicialmente. O batismo no Espírito Santo, verso 3 e 4, do mesmo capítulo que nós lemos lá no começo. Mas não só isso, note que a vossa declaração de fé a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial. Isso não estava na confissão de fé das Assembleias de Deus. A confissão de fé da Assembleia de Deus, irmão, ela é isso aqui, ó. Ela é essa apostila aqui, ó. Tudo que a Assembleia de Deus crê está aqui. Nessa apostila, eu acho que alguns têm essa apostila. O que acontece? Por que ela foi criada? Para que não entrasse dentro da fé da igreja heresias. E aí, o que acontece? Quando chegou em 1950 até 1970, mais ou menos, isso, de 1901 até 1950, o que aconteceu? Existiram-se os pentecostais clássicos, vamos dizer assim. Depois, o que aconteceu? As igrejas tradicionais, elas ganharam força, ou seja, foi algo comprimido dos dois lados, trazendo assim a vida das igrejas seculares. Ou seja, muitos obreiros que estavam dentro dessas igrejas, eu não me concilio com essa doutrina, eu vou para essa. Não se concilia com essa doutrina, ele vai para a terceira. Ou seja, aconteceu a primeira onda das igrejas, de formações de igreja, aconteceu a segunda e aconteceu a terceira. Mas tudo isso, se você tiver uma visão muito fechada, você vai falar, isso não é de Deus. Não é de Deus, porque a intenção de Deus é salvar vidas, é salvar almas. Não é somente batizar no Espírito Santo, não é somente dar dons de línguas. Vamos para baixo aqui para mim terminar. E na casa de Cornélio todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Irmãos, nesse texto aí desse livro, do livro de Atos, aí na casa de Cornélio, se usa uma palavra em que nenhum outro lugar usa a respeito do Espírito Santo. Usa-se a palavra caiu. Se você for ver no texto lá onde eles estão no cenáculo, o que aconteceu? Qual é a palavra usada lá? Irmãos, acabamos de ler ali atrás, os irmãos podem esquecer senão. Qual é a palavra usada lá no texto, dentro do cenáculo? Desceu. Aqui no texto da casa de Cornélio, a palavra é caiu. Ela é usada. Significa que termos diferentes. Ali ele era gentil, ele era romano. E mesmo assim o Espírito Santo de Deus, ele não se limita. Ele pode pegar um camarada lá no meio da África, onde ele está isolado lá, mas ele ouviu a palavra de Deus em algum lugar, e aquilo ali, o Espírito Santo de Deus falar com ele, e ele ser batizado lá. A diferença de muitos dos que estão dentro da igreja, que não desejam a bênção de Deus. Vamos para baixo, que eu tenho 5 minutos. Meu Senhor. Função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito Santo, dom das línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Aí entra-se aqui, ó, a teologia de Paulo. É pessoal, irmãos. É pessoal para quê? Para que você possa ser capacitado, o quê? Em fazer a obra.
e na edificação. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como línguas do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e desenvolvimento de nossa sensibilidade espiritual. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, que, sinal tangível, levou Simão samaritano a desejar esse dom. Quem que é o Simão samaritano? Alguém sabe? Que sinal tangível levou Simão samaritano? Os irmãos não sabem quem era? Quem era o Simão? Oh, era o que estava... como é que fala? Estava com... eu vou achar. Mas eu sei quem é. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todas as línguas e em todas as eras, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em línguas, outras línguas, veio para ficar. Mas mesmo assim, uma explicação bem superficial e rápida para os irmãos entenderem. Irmãos, você não pode desejar ser batizado no Espírito Santo para se apresentar perante as pessoas. Você tem que desejar ser batizado no Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Você sabe por quê? Se você for batizado aqui com todo mundo dentro da igreja, a hora que você sair ali do lado de fora, ninguém sabe que você é batizado no Espírito Santo. Se você for para a sua casa, a sua igreja, a sua casa nunca veio na igreja e você é batizado no Espírito Santo, lá não tem menor importância. Dentro da sua fábrica isso não tem menor importância, mas para você isso tem que ter importância. Isso é relevante. Foi o que Simão ele queria através do dom, que ele era mago, né? Ele era mágico, ele queria esse dom para poder revelar e ganhar dinheiro através disso. Aí, irmãos, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de mais algumas coisas. Só para terminar, ocorreram em uma só vez os 2 sinais, o vento impetuoso e o fogo. Irmãos, capítulo 22 de 1 Reis, ou 2 Reis, fala sobre um profeta, Micaías. Fala sobre o profeta que, quando ele chega ali, que mandam chamar ele chega e fala assim para o rei: se reúne os 400 profetas lá, só que eles são hebreus, eles são israelitas, esses 400 profetas. E o que acontece? Os reis, eles querem ouvir, os 2 reis se juntam para guerrear, e eles querem ouvir o quê? Que eles iam ganhar a guerra. Só que quando Micaías chega ali naquele lugar, Micaías fala ao contrário. Só que antes dele chegar lá, os profetas chegam em Micaías e falam assim: você fala aquilo que o rei quiser ouvir. E ele diz assim: compete a mim falar simplesmente a verdade, aquilo que Deus quer. Sabe o que eles fazem com Micaías? Jogam ele aonde? No calabouço. Sabe o que não pode acontecer dentro de uma igreja? É um falar uma coisa e o outro falar outra. Quando Elias convocou todo Israel lá na hora do sacrifício, os profetas de Baal falavam uma coisa. Só que aqueles profetas, se a gente for nos aprofundar um pouco mais, eles eram profetas de Baal. Mas Elias era profeta de quem? De Deus. Ele falou assim que ia cair fogo do céu, ia consumir o holocausto. E nós não podemos dentro da igreja, um falar uma coisa e o outro falar outra. O Espírito Santo não tem 2 palavras.
Não tem dois ensinamentos. Ele pode não te revelar todas as coisas hoje, porque é um trabalhar conforme a necessidade de cada um. Então, irmãos, coloca isso no seu coração. Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo e salvação são duas coisas distintas, mas para o trabalho de Deus, o obreiro, o servo do Senhor, o membro da igreja, ele tem que sentir a necessidade de buscar isso. E principalmente nós, os obreiros da casa de Deus, em buscar o Espírito Santo, ser revestido para fazer a obra de Deus, para que você daqui 10 anos, daqui 20 anos, 30 anos, você não esteja andando de bengala espiritual. Amém? Amém? Então a gente termina por aqui. Tem mais uma parte aqui no final aqui, que buscar com fé, obediência, humildade e persistência. Não é orar hoje, amanhã e depois e falar assim: eu não fui batizado, já desisti da oração. Não, não é assim. Amém? Amém. Então, convido aqui o pastor para fazer o encerramento da aula. Eu não quis entrar muito em detalhe, porque as pessoas podem fazer algumas confusões. Então, o essencial para a igreja aqui é esse: aprender que o batismo no Espírito Santo é uma necessidade pessoal para ele realizar o serviço na casa do Senhor.